Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo sobre a sua necessidade. E no início eu até não me convenci de fato sobre a minha capacidade de fazer esse vídeo. Mas mesmo assim eu decidi me dar uma chance, ou talvez trazer aqui algumas considerações, por três grandes razões, três grandes motivos. O primeiro deles é o meu apreço pelo pensamento brasileiro. É talvez uma das minhas paixões pouco conhecidas, que eu nunca expus aqui no canal, né? Trouxe mais autores internacionais, mas o pensamento brasileiro ocupa, assim, um papel importante no campo dos meus interesses e das minhas afinidades. De modo que quando nós testemunhamos a passagem de alguém tão representativo dentro do pensamento jurídico brasileiro, eu julgo adequado, pelo menos, dedicar alguns breves momentos a meditar sobre o seu papel e a sua importância. O segundo motivo é uma relação próxima minha também com a retórica, que foi uma disciplina pela qual eu comecei a me interessar pela filosofia e a me interessar pela vida intelectual. Eu até tenho aqui vários volumes dos discursos parlamentares, porque eu planejava escrever uma história da eloquência brasileira e acabei desistindo do projeto, os livros ficaram aqui, mas certamente é um tema pelo qual eu me interesso. E o estudo desses casos, o estudo do cenário brasileiro, acabou me levando também, como um riacho, à grande correnteza, ao grande oceano da filosofia. E o terceiro motivo é o interesse pela história da filosofia, que é uma disciplina extremamente importante para todo mundo que quer entender um pouco do que é a filosofia, do que faz um filósofo. E me parece que é uma disciplina no Brasil também um pouco ignorada, em razão de um certo interesse departamental, acadêmico, que é seguido nos programas de estudo, e nós terminamos muitas vezes, por esse interesse mais voltado a uma atividade de escola, pouco empenhados em entender o que representa cada pensador dentro de uma perspectiva. Mesmo porque essa visão ela é, por si mesma, muito discutível. Existem autores que vão negar essa visão panorâmica da história da filosofia, porque de fato não há uma unidade à luz da qual nós poderíamos compreender essa sucessão de autores. Mas é importante focalizá-los, pelo menos do ponto de vista da elaboração de perguntas e da resolução de problemas. Esse é um ponto de vista fundamental e creio que não seria disputado pela maioria das pessoas que se dedicam hoje ao estudo da filosofia. E me parece que essa terceira razão também me motiva a trazer aqui algumas considerações sobre o falecimento do professor João Maurício Adeodato, recentemente, na última terça-feira, 19 de maio. Eu não cheguei a estudar com o professor João Maurício Adeodato, porque eu entrei na UFPE em 2017.2, ele já havia se aposentado, portanto, há um ano. Eu tive aula com um professor que lhe sucedeu, mas a sua presença dentro da faculdade é praticamente inescapável, porque a todo momento nós líamos textos do professor João Maurício Adeodato e nós tínhamos aula com discípulos dele. Então, a sua presença sempre foi, e ainda hoje é, creio eu, algo constante na realidade do estudante de Direito da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE. De modo que eu poderia, de certa forma, considerar que eu também tive alguma influência dele na minha formação. Ainda que essa influência não tenha sido decisiva, porque o pensamento do professor João Maurício Adeodato talvez esteja nos antípodas dos meus interesses e das minhas convicções, ainda que muito frágeis. Eu diria que eu não enveredo pela tradição do professor João Maurício Adeodato, mas me inclino a reconhecer a sua grandeza e a sua inteligência. De fato, se vocês lerem algum texto dele ou assistirem a alguma entrevista, a alguma palestra, vão perceber que se trata de uma pessoa inteligente, de uma pessoa com boas percepções a respeito da realidade brasileira e a respeito também da história da filosofia e da história do pensamento jurídico. Então me parece que é um interlocutor que não pode ser ignorado, ainda que não concordemos com as suas conclusões. E me parece que esse enfoque na retórica também é fundamental, sobretudo porque a retórica tem uma relação conflituosa com a filosofia e a própria atividade do advogado tem uma relação conflituosa com a filosofia. Basta lembrar que Platão, nas leis, queria proscrever o exercício do advogado, o exercício da advocacia, por ser uma atividade
fomentadora de chicana, e em Epínomes, que é o diálogo que dá sequência às leis, Platão fala que os advogados estão mais preocupados com a opinião dos juízes do que com a verdade. E de fato, se você prestar atenção, a perspectiva de Platão hoje no Brasil não deixa de ter a sua parcela de razão, porque hoje os advogados de fato parecem mais preocupados em conhecer a opinião dos juízes do que em encontrar a verdade. E me parece que o professor Deodato foi além dizer que de fato isso não seria um problema, e sim a própria constituição da atividade jurídica. E não há nisso, de fato, nenhum estratagema, nenhum artifício, nenhum ardil para tentar enganar. E sim é algo que constitui, talvez, o centro da atividade jurídica, essa possibilidade de argumentação dentro de duas respostas possíveis e igualmente válidas. E, de fato, a partir desse reconhecimento de que não há dentro da atividade jurídica, talvez, a extração de uma verdade, e sim o estabelecimento de um significado por uma autoridade, mesmo diante de uma necessidade prática de fixar significados para trazer segurança. Então, esse reconhecimento, que é talvez uma tese central da obra do professor João Maurício Deodato, mostra uma consciência desse conflito entre direito e retórica, entre uma concepção da filosofia voltada à verdade, voltada ao ser, e outra concepção de filosofia que busca, de fato, uma harmonização que não implica, talvez, a destruição de uma opinião contrária, e sim uma decisão livre do ser humano tomada em face de dois conhecimentos diferentes. É uma perspectiva com a qual eu não concordo, mas me parece que esse reconhecimento já nos afasta, talvez, de uma posição ingênua. E nesse ponto, me parece que a obra do professor João Maurício Deodato, de fato, representa um esforço de romper essa mentalidade ingênua com a qual muitos juristas encaram a sua profissão, encaram o seu dia a dia. E a partir do rompimento dessa posição ingênua, é claro que nós podemos continuar dentro de um ceticismo, e foi esse o caminho que ele escolheu seguir, e de fato desempenhou muito bem essa tarefa. Também há uma possibilidade de nós assumirmos uma posição, como diria o Gerd Bornheim, mais responsável, uma posição que de fato afirme, mas que não afirme de uma forma ingênua, não adira talvez àquele realismo ingênuo de que falava o Garcia Morente. E essa fase cética, sem dúvida, é importante, e é um caminho pelo qual todo mundo passa na sua jornada filosófica, independentemente de abraçar essa posição mais tarde ou de rejeitá-la. E me parece que esse esforço do professor João Maurício Deodato é fundamental, porque o jurista, em média, não parece muito preocupado, talvez por estar preso ao raciocínio do seu universo jurídico, um raciocínio que se preocupa mais em fundamentar de maneira interna do que em realmente buscar fundamentos externos ao saber jurídico. Parece muito apegado a determinados significados, a determinados conceitos que representam algo dentro da sua mente que talvez não corresponda àquilo que o seu colega, aquilo que o seu adversário no processo venha a pensar, ou até aquilo que o próprio juiz venha a pensar. Então, a partir dessa consciência, a partir desse desenvolvimento, é que existe uma busca pelo estabelecimento de significados, é que existe uma compreensão do que é a decisão jurídica, e que existe, é claro, a busca por expedientes para tornar o seu argumento mais forte. E esse é um aspecto importante. E me parece que, de fato, entender como esse mecanismo, essa praxis do mundo jurídico, ela se relaciona com o desenvolvimento da história da filosofia, do pensamento dos autores, é uma relação fundamental e uma relação também que o professor João Maurício buscou explicitar, elucidar na sua obra. E essa preocupação, de fato, tem uma importância grande porque nós, no direito, hoje vivemos, mais do que tudo, uma crise dos significados, uma crise dos conceitos, uma crise da própria jurisdição. E hoje nós precisamos, mais do que tudo, de significados fixos. E há quem busque esses significados fixos por meio de uma essência, por meio da busca de uma verdade, de uma adequação, de uma correspondência, e há outros que buscam essa atribuição por meio de um convencionalismo, por meio de uma instituição. E o direito, de certa forma, é um conhecimento que depende de um convencionalismo, que depende do estabelecimento de significados, que depende de um trabalho coletivo, de um trabalho retórico, para que ele se torne algo robusto,
para que ele não seja simplesmente o uso de conceitos jurídicos indeterminados sem a referência a uma tradição, sem a referência a uma corrente, a uma origem a qual nós possamos remetê-lo. E esse também é um grande problema da jurisdição brasileira, da nossa teoria do direito, muitas vezes, é que nós usamos vários pensadores, várias correntes, sem perceber que essas correntes contêm várias contradições entre si e não são conciliáveis. E é necessário, talvez, nós tomarmos consciência dessas contradições e ou buscarmos resolvê-las pela elaboração de um pensamento próprio, ou, de certa forma, aceitar que nós, ao abraçarmos uma determinada tradição, estaremos renunciando a outra, e que isso não é algo ruim, na verdade. É preciso fazer escolhas, e essas escolhas precisam ser feitas de forma consciente, de forma responsável. E quando nós nos atentamos para a dimensão histórica, para a tradição retórica, nós temos mais condições de escolher de modo maduro e rejeitar aquilo que é ingenuidade, aquilo que é confusão mental. E rejeitar, de fato, essas contradições que existem no nosso discurso jurídico, na nossa jurisprudência, para aderirmos a um discurso mais coeso, um discurso que traga determinada segurança e que nos coloque no âmbito de respostas que não serão corretas, mas de respostas possíveis que existem dentro daquele quadro. E por último, a preocupação com o pensamento brasileiro, que foi o terceiro motivo da minha homenagem, me parece muito clara. O professor Deodato sempre foi muito preocupado com isso, e inclusive conduziu grupos de pesquisa que falavam sobre esse tema. E é uma preocupação que às vezes passa um pouco despercebida, porque o debate jurídico brasileiro ainda é muito pautado por contribuições estrangeiras. Não que elas não sejam bem-vindas, elas têm um papel fundamental. Me parece que elas necessitam de uma leitura crítica da nossa parte, e uma leitura crítica que seja feita à luz tanto da história da filosofia, ou seja, à luz da contribuição dos gregos, dos romanos, a contribuição continental, a contribuição anglo-saxã, e de fato seja feita também à luz do pensamento brasileiro. E nesse ponto, há de certa forma um parentesco, uma proximidade do professor Miguel Reale com o professor João Maurício Deodato, até porque aquele orientou este no doutorado, de mostrar que a própria assimilação dos pensadores, o próprio fato de eles terem sido trazidos aqui e de um autor ser privilegiado em detrimento de outro, já implica a elaboração de um pensamento próprio. O exercício da recepção já implica, ainda que de forma potencial, ainda que de forma não desenvolvida no todo, a elaboração de uma filosofia, a elaboração de um pensamento jurídico. E esse ponto também me parece fundamental. E essa senda da história da filosofia me parece que não deve ser esquecida por nenhum jurista sério, por nenhum profissional do direito que queira de fato produzir algo relevante na sua área, que queira produzir algo relevante no seu dia a dia. E me parece que esse exercício, ele, junto de um ceticismo com relação a essas concepções ingênuas, são uma grande contribuição do professor João Maurício Deodato, e que de fato não merece ser esquecido, e que independentemente da nossa opinião sobre as suas ideias, deve ser constantemente uma figura importante no nosso debate. Então, a partir disso, a partir dessa importância da argumentação, dessa importância dos topoi, dessa importância da busca por institucionalização de significados, me parece que essa memória deve ser mantida e que, de fato, nós não devemos esquecer um personagem tão importante na história jurídica do Brasil.